No último domingo, 20 de novembro, tivemos as comemorações do Dia Nacional de Consciência Negra, que é o ápice das comemorações do mês de novembro, que é instituído como mês para fazer uma reflexão sobre a importância cultural, econômica, política e social das pessoas que vieram durante os anos, trazidas da África para compor toda a nossa economia. Não é por acaso que é uma importância muito grande nós termos hoje todas essas comemorações, mas que elas levam justamente para avaliarmos o significado dos negros no nosso país. Segundo Laurentino Gomes, com a sua esplendorosa trilogia sobre a escravidão, não é logicamente por acaso que nós temos que olhar para todo este quadro, já que a escravidão foi determinante para a história do Brasil. Não foi pouca coisa, foram 5 milhões de cativos africanos que foram trazidos nas piores condições, em navios, para atuarem, para trabalharem sob péssimas condições em nosso país. O Brasil foi o último país a encerrar, a terminar com o tráfico de pessoas. E por causa dessas questões todas, hoje nós somos, com exceção da Nigéria, o país no mundo com o maior número de afrodescendentes e que tem um peso muito grande na nossa economia, nas nossas atividades, na nossa cultura, e por isso que, sem dúvida, todos esses questionamentos que são feitos, eles são importantes. Durante muito tempo, ao invés do 20 de novembro, nós tivemos o 13 de maio com a Lei Áurea, a abolição da escravatura. E aí as revisões históricas nos mostram que aquele episódio ele não deixou de ser importante, mas ele não significou uma alteração na vida de todos aqueles ditos libertos que estavam, a partir de então, em condições, pela lei, de usufruírem de uma liberdade. Nós sabemos que isso foi substituído, que todos os processos feitos de crueldade, de chicotadas, enfim, este grupo enorme de pessoas ficou a Deus dará. E eles acabaram sendo substituídos, essas crueldades, pela fome, pela miséria, pelo analfabetismo, pelas péssimas condições de vida e que acabaram nas favelas e nas periferias das cidades. O que nós temos hoje nos mostra, com muita evidência, são todos os indicadores sociais, onde o peso dos afrodescendentes é muito grande, justamente porque no decorrer desse tempo, embora com avanços e com uma boa caminhada no sentido de valorizar essa categoria social, mesmo assim, ainda o preconceito e as dificuldades são muito grandes. Por isso que é necessário uma educação antirracista. Ninguém nasce racista, se transforma ou aprende a ser racista. Então não adianta nós querermos minimizar essa situação ou acharmos que isso não tem uma real importância. Mas também ela não pode ser ideologizada, como o nosso país está acostumado a fazer. Se tem determinado tema, ele é ou de um lado ou de outro. Não cabe isso. Como também não cabe a questão do coitadismo, de que se faça isso como uma dádiva, como alguma coisa de um ressentimento que nós temos, e isso não deixa de ser verdadeiro, mas que as nossas atitudes elas estejam colocadas dentro de um contexto de formação de cidadãos e de cidadãs, com empatia, com responsabilidade, para a construção de um país de todos. Mas nós temos que superar, enquanto país, enquanto nação, ainda esse grande preconceito que existe e que limita o avanço das pessoas para que construamos uma sociedade para todos, uma sociedade que tenhamos o prazer de viver em paz e com desenvolvimento econômico, social e político.
Boa tarde.